Tejasri namati tamastu madvivishavai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bem-vindos e boa noite para todo mundo. Reunidos pela graça de tecnologia. Sri Yukteswarji falava sobre isso, sabe? Sri Yukteswarji falava que a gente já está entrando na Dwapara Yuga. Saímos da Kali Yuga naquela época. Ele falou, você vai notar isso quando você percebe nosso uso de eletricidade e energias para comunicação, etc., por todo o planeta. Então, se podemos imaginar nosso querido Sri Yukteswarji aqui, ele ia ver essas imagens e falar, claro. Hoje é um dia especial. Quando eu era criança, em inglês você sabe que Sexta-feira Santa se chama de Good Friday. E eu não entendia, falei, what's so good about this? O que tem de bom? Eu vi só tristeza. Mas ao longo do tempo, começamos a perceber. E se você quer saber, em inglês, a palavra good veio da palavra God, Deus. Para começar nossas falas hoje, só vamos descrever rapidamente os eventos do nosso Mestre Jesus. Ontem falamos sobre a Santa Ceia, sobre as coisas que ele falava para os discípulos, dizendo que um discípulo ia trair e o outro discípulo ia negar ele 3 vezes. Explicou tudo o que ia acontecer. E os discípulos estavam aflitos, obviamente, mas o mestre está sempre mais preocupado com os discípulos do que sobre ele mesmo. Então ele estava tentando levantar os ânimos. Daí fez aquela primeira comunhão. Mais tarde, chegando no jardim do Getsemane, ele rezava, e no final, ele falou para Deus, o Pai, que seja feita a sua vontade. No final, chegou os soldados para pegar ele. E mais uma vez, um outro ato de carinho, Pedro, com espada na mão, cortou até a orelha de um soldado e Jesus imediatamente foi para curar a orelha que caiu. O mestre está sempre mais preocupado nos outros. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais além, mas esses são os eventos que levam hoje, Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, de manhã, Jesus foi levado a Pilatos, não sei como é que você fala em português, Pôncio Pilatos, como se fosse o governador romano, com várias acusações, acusando Jesus de sedição, tentando fazer tumulto contra o governo. E quando Pilatos conversou com Jesus, ele viu que não era nada disso. Tanto é que falou, esse homem é inocente. E chamou também o rei Herodes. Herodes também falou, tá bom, é inocente. O pior que poderia fazer é dar umas chicotadas nele e mandar ele parar. Mas a multidão
estava pedindo que o Jesus seria crucificado. Lembrando que, naquela época, ser crucificado era somente punição para escravos ou criminosos. Então, era o pior tipo de coisa. Nunca para uma pessoa que era um cidadão, um membro do Império Romano, que os judeus eram. Mas, nesse caso, fizeram uma exceção. E Pilatos, para não ter uma revolta nas suas mãos, ele lavou as mãos. E falou, tá, faz o que você bem quer fazer com ele. A multidão pegou, os sacerdotes levaram ele, foi chicotado e foi completamente humilhado. Colocaram a coroa de espinhos, mandou ele carregar seu próprio cruz, mandaram ele carregar o próprio instrumento de sua tortura até Golgota, o Calvário. Ele fez. Sofrendo todas as desgraças. Chegando lá, tinham mais dois ladrões. E lembra que esse tipo de punição era somente para criminosos ou escravos. E muito interessante que esses dois ladrões, tinham um que viu Jesus, conversou com ele e imediatamente falou, ô mestre, me perdoa tudo o que eu fiz. Eu quero seguir com o Senhor para seu reino divino. E Jesus, mais uma vez querendo consolar e confortar uma pessoa, falou, hoje mesmo você estará comigo no reino divino, no céu. Ele estava querendo dar conforto para esse ladrão. Tem tanta coisa para falar sobre esse momento. E primeiro a gente vê as coisas extremamente tristes, mas o que nós vamos fazer hoje, logo eu vou passar a palavra para o Swamiji, ele vai falar e eu também, mas nós vamos ver o que está por trás dessa cena, desse drama divino. Lembrando sempre que Deus só tem amor para a gente. Só. E tudo que é feito é para nosso bem. Tudo. Para ter um fim positivo para levantar. Lembra também que essa época, já que eu falei sobre esse Yukteswar, essa época é o que a gente chama, nos estudos védicos, como o Kali Yuga. A Kali Yuga, nesse ciclo de 24.000 anos, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas é o momento mais baixo da humanidade. Esses vários mil anos, quando a humanidade está mais denso, mais pesado, mais brutal e mais ignorante. Ele veio naquele momento mais pesado. E lembra o propósito do que é Guru? Que Jesus é Satguru. Guru, lembra as duas sílabas, já falamos antes. Gu significa escuridão. Ru significa remover. Então, Guru não é a maneira que a gente usa hoje em dia, que todo mundo é guru. Guru de economia, guru disso. Não. A verdadeira significativa é quem chega para remover a escuridão. E nossa escuridão é nossa ignorância.
Nós pensamos que somos pequenos. Pensamos que somos somente carne e osso. Pensamos que nossos sentidos é a única realidade. Nós acreditamos nisso. O Guru chega e fala, não. Não. Você não é nada disso. Eu vou contar só uma pequena história. Era uma vez, tinha um leão. Uma leoa, desculpe, leoa. E essa leoa estava pronta para ter um filhote. Mas um caçador achou a leoa e matou a leoa, logo depois que ela deu luz. Ele não percebeu o pequenininho, e o pequenininho começou a andar um pouquinho, e por acaso tinha um rebanho de ovelhas. E as ovelhas aceitavam ele. E ele ficou feliz, porque de repente encontrou uma família. Então as ovelhas estavam andando e ele junto. Foi passando um tempo e ele acreditou que era uma ovelha. Ele comia grama igual a eles, sabe? Ele fazia o mesmo barulho igual uma ovelha, apesar que ele era o filhote de leão. E um dia chegou e esse rebanho estava passando num vale e lá de cima apareceu um leão. E leão, uau, deu aquele grito e todas as ovelhas começaram a gritar leão, leão, leão e começaram a fugir. E ele também, fugindo, gritando leão, 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 ai meu Deus, e todos eles com medo, fugindo, ele fugindo com irmãozinhos e irmãzinhas. E o leão descendo, correndo para catar umas ovelhas para comer, de repente viu esse filhote de leão. E estava muito curioso. Então começou a correr atrás desse pequenininho. E o pequenininho viu isso, ficou com mais medo. Gritando, ai meu Deus, é leão, é leão. E saiu do rebanho, fugindo, e o leão correndo atrás. Correndo atrás, até que chegaram a um pequeno lago e Leãozinho chegou e se confrontou com o lago. Desespero, o grande leão pegou ele pela cabeça, puxou a cabeça para ele ver a imagem na água e falou, olha. E o leãozinho olhou para a água e refletiu a imagem dele e por trás tinha a imagem do leão. E ele percebeu que ele e o leão eram da mesma raça. Essa é uma história de Guru. O que Guru faz? Tira essa ignorância da gente e vai atrás. Pensa nessa história quando a gente vai vendo a história de Jesus. E o que Jesus está tentando ensinar para nós durante toda essa história. E por que ele perdoa tanto nossa ignorância, ou a ignorância das pessoas naquele momento. Então, por favor, lembre que tudo que Deus dá para nós é por amor. Então, hoje nós vamos tentar ver o que está por trás dessas cenas terríveis, e de Jesus nesses momentos dessa sexta-feira. Ok? Eu vou passar agora a palavra para Swamiji. Swamiji, você está aí? Acho que sim. Ok, eu passo a bola para você. A gente fala que Jesus, ele morreu na cruz, ele passou por tudo isso por um propósito maior. A gente discutiu ontem que ele tinha a opção de não encarar tudo isso, ele poderia de repente ter escapado ou fugido ou tomado outra decisão. Mas ele quis passar por tudo isso porque ele tinha uma missão. E a missão que é dito, ele passou por tudo isso para a remissão dos pecados. Ele sofreu tudo o que ele sofreu no dia de hoje
para redimir os pecados da humanidade. E aí, uma pergunta que talvez passe na cabeça de algumas pessoas. Será que é possível que um mestre ou uma pessoa, um ser, possa realmente assumir os pecados de outro ou assumir, por exemplo, o karma de outras pessoas? E a resposta é sim. Isso não é só um sentido figurado, mas isso é a verdade. Ele aceitou, por ser uma manifestação do divino, ele aceitou viver aqui na Terra e ter essa missão de assumir os erros, assumir os pecados para purificar a humanidade. Eu lembrei de uma história do Gurudev. O Gurudev, quando ele estava morando em Miami, ele já era um pouco mais idoso e ele tomava alguns remédios, mas as pessoas que conviviam com ele falavam que ele tinha uma bolsa imensa de remédio. E o que ele fazia? Ele punha tudo na mão e aí ele olhava para o remédio, pegava uma cápsula e falava assim: esse aqui é para o João, e tomava. Esse aqui é para tal, e tomava. Ele estava tomando remédio não só para ele, mas ele estava tomando remédio para outras pessoas que estavam precisando. Ou seja, ele estava assumindo problemas e dificuldades de outras pessoas, de outros discípulos. E é isso que um mestre faz. Tem várias outras histórias que a gente sabe, mas a gente está focando principalmente nesse ato de Jesus. E uma outra pergunta que eu já ouvi as pessoas fazendo: mas se Jesus redimiu a humanidade, se ele assumiu os pecados, os erros da humanidade, por que ainda tem tanto erro? Por que ainda tem tanto pecado e tanta negatividade? A resposta é: a gente teve uma chance nova. Mas o que a gente fez depois dessa chance nova? O que a humanidade fez depois disso? Uma chance de purificação, de absolvição. Mas e depois? Eu mudei minha atitude? Eu segui uma vida nova e comecei agora? Jesus falou em algum outro momento para aquela mulher que foi pega em adultério e ia ser apedrejada: vá e não peque mais, você está perdoada. Qual é a nossa gratidão ou qual é a nossa sinceridade ao ver esse mestre divino indo para a cruz para absolvição dos erros e negatividades da humanidade? Qual que é a nossa resposta a isso? É só ficar triste porque ele foi crucificado ou é pensar: ele me deu uma chance nova, é a minha chance de purificação e renovar a minha vida? Será que a gente realmente quer isso? Será que as pessoas estão prontas para ter uma vida nova e uma mudança e recomeçar do zero? Eu lembrei de uma história quando eu estava pensando nisso. Uma vez tinha um mestre fazendo uma palestra. E aí, durante essa palestra, ele traçou uma linha no chão e ele falou assim: eu garanto que dessa multidão que está aqui na minha frente, quem de vocês pular desse lado da linha que vocês estão para esse lado da linha de onde eu estou, está livre de todos os pecados, está completamente puro, está liberado. E ele fez o risco no chão e falou: agora eu vou fechar meus olhos e vocês podem pular. E ele fechou os olhos e esperou um tempo de olhos fechados, esperando quem ia pular. Quando ele abriu os olhos, quantas pessoas tinham do lado dele? Nenhuma. Ele já sabia que isso ia acontecer, mas aí ele perguntou: o que foi? Ele falou: mestre, mas e aí, o que vai acontecer da minha vida se eu ficar puro e divino? Eu não vou mais poder trabalhar? O que vai acontecer com a minha família? Não teve uma pessoa que deu um passo além daquela linha. Então, essa é a primeira pergunta. O que a gente faz com essa chance que a gente está recebendo? Todo ano a gente celebra a Sexta-feira Santa, a gente celebra Domingo de Páscoa, mas a gente está trazendo isso para as nossas vidas ou não? Os mestres falam que existem 3 níveis de interpretação de escrituras ou de história da vida desses grandes seres. O primeiro nível são aquelas pessoas que se interessam só pela história.
Ah, Jesus fez isso, passou por isso, teve Judas, teve os discípulos, os pescadores, ele fez isso, ele fez aquilo, sabe os nomes das pessoas, o que cada um fez. Mas fica nesse nível. Então, é um nível histórico. Um outro nível de pessoas e de compreensão das escrituras e da história da vida dos mestres é: isso aqui aconteceu mesmo? Onde aconteceu? Então é um pouco mais geográfico. Ah, eu sei que foi ali na Galileia, Jerusalém aqui, Jesus passou por aqui. Então ainda é uma parte externa. Mas a terceira parte, que é a parte mais profunda, é a parte espiritual dessas histórias, é a parte espiritual das escrituras. E o que quer dizer isso? É aquela pergunta: o que significa a vida de Jesus para a minha vida? O que significa essa passagem e esses ensinamentos dele no meu dia a dia? Como eu posso me transformar? O que ele está querendo dizer para mim? E é esse nível de profundidade, é esse nível de interpretação de escrituras que a gente deveria ter a sede ao ler qualquer escritura, seja a Bíblia, seja a Bhagavad Gita, e é isso que os mestres nos ensinam. Sempre essa questão: o que eu posso aprender com isso? E não tanta curiosidade. Jesus existiu, Jesus foi casado, Jesus foi morar na Índia. O que isso está acrescentando na sua vida espiritual? Essa é a nossa sede. A vida dos mestres, desses grandes seres divinos, ao passar na Terra, cada passo, cada palavra, cada gesto é um ensinamento, é uma chance de transformação, e cabe a nós aprendermos a interpretar e absorver isso. Então, a minha pergunta, e o que a gente vai tentar discutir um pouco isso hoje: como a gente pode trazer esse dia que foi um dia de escuridão, esse dia de tristeza, esse dia de sofrimento na vida de Jesus e de todos nós? Como isso pode trazer mudança nas nossas próprias vidas? Como eu posso trazer esse momento para o meu dia a dia? E é isso que a gente deveria se perguntar. Vamos tentar entender um pouquinho isso num ponto de vista. Existem vários outros, mas é um convite para a gente começar a desenvolver essa capacidade de tentar olhar um pouquinho mais além. Jesus viveu, foi crucificado, nasceu, pregou, ensinou. Mas quem é Jesus nas nossas vidas? Quem é Jesus na nossa existência? Jesus dentro de nós, e é a alma. Alguns mestres chamam a alma de consciência crística, ou seja, onde habita Jesus, onde habita o Cristo. Então, o nosso corpo tem alguns instrumentos, mas tem um habitante interior, que é a alma ou Cristo. Ele que está acompanhando a gente o dia inteiro. Ele que está em todos os momentos junto a nós. E esse é o Jesus que a gente tem que entender. O que ele está ensinando para nós através do Jesus externo, através do Jesus ser humano que foi crucificado. Jesus, nesse dia, antes dele ir para o julgamento, ele foi entregue pelos soldados à meia-noite. E da meia-noite até a hora da manhã, quando ele foi julgado pelo Pilatos, ele foi extremamente torturado, humilhado, cuspido e assim por diante. Vamos tentar pensar agora dentro de nós, como esse Jesus, como esse Cristo, como essa nossa essência divina dentro de nós é torturada. E aí, um detalhe para vocês que eu achei muito interessante e a gente pode conectar nesse momento. Na religião, no hinduísmo, Deus é um só, que é Brahman, Deus puro e absoluto. Mas aí, para cada função e para cada momento específico, esse Deus, tendo uma função específica no mundo, adquire um nome. E o que isso tem a ver com esse tema que eu estou falando agora? Cada parte do corpo humano, no hinduísmo, tem um aspecto do divino que controla e toma conta. Ou seja, algum exemplo.
o aspecto do divino, o funcionamento de Deus nas mãos é chamado de Indra. O funcionamento, por exemplo, dos olhos tem um outro nome. O funcionamento do ânus é chamado Yama, e assim por diante. Então, Deus, que na verdade regula o funcionamento, ele está presente em cada sentido e em cada parte do corpo, com uma função específica, de olhar, de falar, de mexer. Então, quando Deus, ou seja, quando Cristo em nós é torturado, igual ele foi torturado pelos soldados enquanto ele aguardava esse momento de ser julgado. Quando a gente utiliza os nossos sentidos de maneira errada. Quando a gente utiliza os nossos instrumentos para lidar com o mundo de uma maneira indisciplinada e descontrolada. O que a gente está enxergando no mundo? O que a gente está ouvindo? O que a gente está falando? O que a gente está comendo? Como eu estou usando as mãos? A gente tem 10 instrumentos no corpo que servem para a gente se relacionar no mundo. E o Gurudev falava que os sentidos servem para o seu crescimento espiritual e não para a sua destruição. Então, esse momento no qual Jesus foi torturado, espancado, significa nas nossas vidas que quando a gente não tem disciplina para usar os sentidos no mundo, para desfrutar do mundo, a gente está torturando a nossa essência divina. A gente está esquecendo dela e judiando dela. E isso, na verdade, não é só um aspecto figurativo. No Bhagavad Gita tem uma relação com isso, e eu vou ler para vocês, é no capítulo 17, versos 5 e 6. O homem que passa por terríveis austeridades e penitência, de uma natureza arbitrária e não regulada por escrituras, são os veículos da hipocrisia, egoísmo, desejo, apego e orgulho de poder. E, sem pensar, eles torturam o seu corpo e os elementos que constituem o corpo. E eles também torturam a mim, que habita dentro do corpo. Esses homens têm uma natureza demoníaca. Então, o que Krishna está falando aqui? Ele está falando de um outro jeito, essa nossa compreensão de quando Cristo dentro de nós é torturado. Utilização indisciplinada dos nossos sentidos. 5 órgãos dos sentidos de percepção e 5 órgãos de ação. Olhos, nariz, língua, ouvidos, pele. Depois a gente tem os de ação, boca, mãos, pés, ânus e genitais. Como a gente está vivendo no mundo e como a gente está usando esses sentidos. Eu lembrei de um outro momento onde esse meu pensamento sobre os sentidos e a tortura de Cristo, eu tive essa experiência na minha própria vida com o Guruji. Alguns anos atrás, por falta de cuidado ou por falta de consciência, eu tive uma doença e eu tive que ficar internado por alguns dias. E tudo bem, ficou tudo certo. E aí eu voltei depois para o ashram. E coincidentemente era nesse período da Páscoa. E quando eu voltei, o Guruji me mandou uma mensagem por Skype. E aí eu falei, pronto, agora vai chegar a hora da minha bronca. Vou ser escaldado. Mas eu nunca vi ele tão amoroso. E aí ele perguntou, como você tá? Você tá bem? Eu falei, tô. E ele falou, por que você fez isso? E eu fiquei em silêncio. E aí ele falou assim, eu só queria falar uma coisa para você. Não pensa que é a sua saúde, mas saiba que é a sua saúde. Então, quando você está negligenciando o seu corpo e a sua saúde, tenha certeza que você está descuidando da minha saúde e da minha vida. Cuida de você, porque essa vai ser a melhor maneira de você me servir e cuidar de mim. Muito profundo. Para mim, aquele momento foi como se eu tivesse crucificado ele. Como se eu tivesse feito a maior tortura para ele. Ouvir aquilo foi quase uma morte naquele momento, mas trouxe essa consciência. A alma dentro de nós, ou Cristo dentro de nós, está recebendo essas consequências do nosso viver.
como a gente está vivendo e como a gente pode mudar. Esse é o primeiro ponto para a gente pensar. E além dos instrumentos externos que eu falei para vocês, são 10, a gente tem também os instrumentos internos: mente, intelecto, ego e memória. E eles funcionam conectados. E eles têm uma ligação com os sentidos. Os sentidos fazem a comunicação com o mundo e depois eles colocam isso para dentro. A mente recebe isso, ela armazena na memória. E depois isso vai ser utilizado pelo intelecto para a tomada de decisões. Então o intelecto vai e acessa a memória para tomar as decisões. E aí vocês devem perguntar, o que tem a ver esse funcionamento dos órgãos internos, esses instrumentos internos, com esse momento que Jesus passou? Jesus, depois que saiu dos soldados, ele passou por Anás, que era um sacerdote, depois ele passou por Caifás, que era um sumo sacerdote, e depois ele foi para Pôncio Pilatos. A gente pode entender esses três como esses órgãos, esses instrumentos internos da nossa vida. E o último, que era o governador, que tinha o poder de decisão maior, a capacidade de mandar e desmandar, que era Pôncio Pilatos, e ele que deu o aval. Ele falou, lavo minhas mãos, mas foi um aval, podem crucificá-lo. Quem é esse Pôncio Pilatos dentro de nós? E a resposta é, ele representa o nosso intelecto, a nossa capacidade de tomar decisões, baseado nas experiências dos sentidos e armazenados na memória. E como a capacidade de tomar decisões na nossa vida pode crucificar Jesus dentro de nós, pode crucificar Cristo? Sempre que a gente utiliza o intelecto de uma maneira negativa e toma decisões incorretas nas nossas vidas e escolhe trazer negatividade para nossas vidas, ou um caminho que a gente sabe que não é certo, esse é o aval para a crucificação de Jesus. Os sentidos torturam o Cristo ou a alma, mas as decisões erradas na nossa vida e conscientes disso é a crucificação de Cristo. Eu não vou me prolongar muito, mas todos nós, sem exceção, sabemos o que é certo e o que é errado. E isso não foi ninguém que ensinou para a gente. O certo e o errado já vem dentro de nós, no nosso coração. E isso faz parte das qualidades dessa essência divina. Ela está sempre de um jeito ou de outro, Jesus dentro de nós, falando o que é certo e o que é errado. E isso é chamado de Dharma. Todos têm esse Dharma e todos vivem por causa disso. Mas, por causa de experiências erradas com os sentidos no mundo e por causa desse acúmulo de experiências na mente, na memória, essa nossa verdade que está emanando começa a ficar cada vez mais ofuscada, cada vez mais escondida e enterrada. E aí o que acontece? A nossa capacidade de decidir pelo que é certo começa a ficar cada vez mais longe. A capacidade de decidir pela divindade, pela retidão, começa a ficar mais ofuscada. E a gente começa a tomar decisões erradas. Apesar de saber, mesmo a gente sabendo o que é certo e o que é errado, a maioria das vezes, ou a gente não quer decidir o que é certo, ou a gente não tem força para decidir o que é certo. Por quê? Porque a nossa essência divina está cada vez mais crucificada dentro de nós, pelas nossas atitudes erradas, pela nossa maneira errada, nossa compreensão errada de se relacionar com o mundo. Então é isso que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Para pensar um pouquinho. Não é só uma vez por ano, na Sexta-feira Santa, que a gente tem que pensar em Cristo, mas é cada momento que a gente está se relacionando com o mundo. Por que eu estou usando sentidos? Eu preciso comer isso, eu preciso olhar para isso, eu preciso escutar isso, ou eu preciso falar isso? E como estão suas decisões? Você está seguindo o seu Dharma? Você está seguindo essa voz interior divina que sempre, em todos os casos, te fala o que é certo e o que é errado? Ou a gente está fazendo vista grossa e tomando decisões por serem mais cômodas, ou por serem mais prazerosas, ou por serem levadas pelas nossas emoções desreguladas? Algo para a gente refletir diariamente
e não só na Sexta-feira Santa. E é isso que talvez sirva para a gente trazer esse momento de Páscoa um pouco mais presente no nosso dia a dia e que a gente possa trazer uma mudança prática e clara no nosso viver. Quando Jesus recebeu uma coroa de espinhos, aquilo lá significa internamente no nosso Cristo interior, toda vez que a gente tem pensamentos negativos, desejos que nos levam para o caminho errado, toda vez que a gente tem pensamentos inúteis, essa é a coroa de espinhos dentro do Jesus que habita dentro de nós. E Jesus flagelado, o Jesus desfigurado no rosto é a maioria dos sentidos que existem, e o corpo são o resto dos órgãos de ação. Então, esse flagelo, essa tortura que Cristo passou externamente, historicamente, reflete dentro de nós quando a gente também usa de uma maneira incorreta e inadequada os nossos sentidos e os nossos instrumentos internos. Só uma maneira da gente pensar, só uma maneira talvez da gente entender um pouquinho esse momento e trazer ele mais próximos das nossas vidas. Fica um convite aqui para todos vocês digerirem um pouquinho mais isso, pensarem um pouco se isso faz sentido e se dá para a gente trazer alguma mudança no nosso dia a dia, porque esse é o convite de Cristo. Ele fez o primeiro passo. Eu assumo os erros de vocês. Ele está sempre pronto a assumir de novo. Mas qual é a nossa mudança? O que a gente está fazendo com isso? Qual é a nossa gratidão? Qual é o nosso verdadeiro amor por Cristo? E a nossa mudança que tem que refletir isso. Eu agradeço a todos vocês por esse momento e por essa oportunidade de a gente estarmos juntos. Eu vou passar agora a palavra para o John Baba para ele compartilhar um pouquinho também com vocês. Obrigado a todos. Eu estava tentando falar que vocês que foram iniciados em Kriya Yoga, você lembra que na cerimônia da iniciação teve uma parte de purificação dos sentidos. É muito importante. Passou a ter ouvidos para a verdade. Né? Você só procurar a verdade. Exatamente o que o Swami Shivananda estava falando. Toda a história de Jesus, como de todos os mestres, não é uma coisa só histórica, nem de nostalgia, nem nada disso. Senão só seria uma coisa bonita no livro, mas tem que refletir, mas mais do que isso, nós temos que transformar. Exatamente o que Baba falou. Mas ir além da história. Emoção não é espiritualidade. Emoção não é espiritualidade. Sentimos triste, vemos aquelas cenas, um filme, o outro, a gente chora, etc. Mas temos que ir um passo além disso. Eu só queria refletir uma outra coisa muito importante que Jesus fez. Lembra que essa semana, na tradição judaica, era Passover, não sei como é que você fala em português. Esse dia, esse momento, era a liberação do povo judaico da escravidão que tinha em Egito. Especialmente na última noite, que o Deus falou para os judeus, através de Moisés, falou, em cima de cada casa, coloca o sangue de um cordeiro, uma ovelha. E quando passa o anjo da morte, não vai para sua casa, que o anjo da morte estava passando, pegando o primeiro filho primogênito de cada família. Isso tanto também dos escravos, que eram judeus, e os outros. Essa ovelha, esse cordeiro, depois foi representado no exemplo de Jesus. Jesus passou por tudo isso no mesmo tempo no Passover. E a oferenda que ele mostrou
foi para libertar a humanidade, que estava passando numa fase extremamente pesada da Kali Yuga, como nós dissemos. Então, tudo que ele fez, especialmente toda a humilhação que o Swamiji estava comentando, pensa bem, ele foi humilhado fisicamente. Os outros ridicularizavam dele. Você diz que é o rei dos judeus. Colocaram a coroa de espinhos. Colocava Indri, né, o rei dos judeus, no crucifixo. Ele foi abusado de todas as maneiras. E ele aceitando. O Gurudev sempre falava para a gente que o ego é o maior inimigo da espiritualidade. Nosso ego espiritual. Dos dois lados, ou de você achar que você está muito legal, está tudo bem, ou o contrário, de você achar que você é pior. Falou, nenhum nem outro. Os dois são ego. Temos que estar no meio. Jesus mostrou ele aceitando toda essa humilhação, mas ele ainda tinha a mesma grandeza quando subiu no crucifixo. A primeira coisa que falou, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Só para vocês saberem, quando maltrata um mestre realizado, isso traz uma karma terrível. Terrível. Tem histórias, depois a gente conta, sobre coisas que eu vi com Gurudev. Mas, mesmo assim, Jesus estava querendo proteger aquelas pessoas que estavam fazendo tanta maldade. Como na noite antes, ele queria proteger os discípulos para eles não se sentir mal. Ele queria proteger o menino que cortaram a orelha. E ele até que queria proteger todos aqueles que estavam fazendo maldade. Isso era Jesus. A diferença, se você estuda as Vedas, entre Guru e Sadguru, que Guru, que eu falei para você, tira a escuridão. Mas o Sadguru maior também tira a escuridão, mas leva você para sua divindade, perceber sua divindade. Nas escrituras fala que existe muito tipo de guru por aí. E muitos deles são lobos com pele de ovelha. Bonitinhos, etc. Mas eles querem alguma coisa. E existe o Sadguru. O Sadguru, podemos dizer que ele não quer nada. Mas isso não é verdade. Ele quer nosso crescimento. O verdadeiro Guru quer nosso crescimento. E o que ele faz? Ele fala, me dá seus problemas, me dá seus pesos, me dá dificuldade, tudo que você tem. Me dá tudo isso que está impedindo você de ir para frente. Dá para mim. Minhas costas aguentam. Dá para mim. Para teus passos, você ser mais leve para seguir todas as instruções. Para você praticar. Para você ir para frente. Mas o Sadguru, como Jesus, Sadguru, ele, a carne, falou, dá para mim. Dá para mim. Também porque o mestre sabe que ele não é o corpo. Que nem Swamiji estava falando. O mestre, ele toma até as dores. E aparecem problemas no corpo. Mas ele não é o corpo. Ele sabe que não é o corpo. Não é que ele não sofre, mas ele sabe que ele não é o corpo. Tanto que no final, Jesus fala, meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando terminou toda aquela fase, terminou e falou, tá bom, Pai, meu Pai, eu entrego tudo, meu espírito. Que ele não era o corpo. Ele não era o corpo.
esse dia é um dia muito, muito especial. Vocês não sabem, mas em termos de Kriya Yoga, também é. Nosso Kriya Yoga no Brasil. Foi numa sexta-feira santa, 1998, que o Gurudev ligou para mim, em Brasília, falou: John Baba, eu quero que você prepare a primeira vinda de Swami Pragyanananda para o Brasil. Uma tarefa, um serviço que foi uma alegria para mim. Que o Gurudev queria que o Guruji viesse para toda a América Latina, mas especificamente Brasil. Foi uma sexta-feira santa. O Baba amava muito Jesus. Natal nem se fala. Natal tinha que ter no ashram que ele chamava do Jesus Tree, a árvore de Natal. Ele chamava do Jesus Tree. E o presépio e tudo isso. Ele sempre amava Jesus. O grande mestre. Além de religião, além de tudo isso. Mas Jesus mostrou o verdadeiro caminho para a vida espiritual. E nosso tempo está chegando ao fim, eu só vou falar uma coisa que o Ishwaranandaji falou também. O importante de a gente pensar, o que eu faço com esse momento? O que eu faço com essa história, com essas memórias, esses ensinamentos desse momento? Porque lembra, na vida, que nem nos judeus, quando teve Passover, isso era o começo de uma libertação, um novo momento. Uma fase tem que terminar para uma outra fase começar. Jesus veio também. Ele era o Cordeiro de Deus. Uma fase tinha que terminar para uma outra fase começar. E a verdade é que depois daquele dia, nada no mundo era igual. E domingo, mais ainda. Mas transformou a humanidade por todo. Mas e nós? E nós? Uma fase tem que terminar para uma nova fase nascer, começar. É para cada um de nós pensar. Tem coisas que eu faço, tem tendências, tem hábitos. Não quero fazer mais. Não está me levando a lugar nenhum. Eu quero mudar. Sua vida está em suas mãos. Você é somente responsável por sua vida. Você pode ser um exemplo para os outros, inclusive da família. Pode ser um exemplo, mas a verdade é que a responsabilidade é sua, sobre sua vida. Então, pensa sempre nisso. O que eu faço com todos esses momentos que o Jesus está ensinando, que os gurus estão ensinando, que o Sadguru, na forma de Jesus, levou muito de nosso problema. Como na sua iniciação, vários karmas. Os mestres falam, dá para mim. Eu carrego para você. Mas você tem que praticar. Mesma coisa. É o mesmo conceito. Então, pensa bem naquilo que você vai fazer, como isso vai ser uma nova fase na sua vida. E eu garanto para você, se você faz esse promessa, esse juramento para você mesmo, você vai ver mudanças. Porque você vai ter todo esse apoio espiritual para você chegar ao teu verdadeiro destino. Você é mais do que pensa. A história que eu contei sobre o leão, segurando a cabeça do leãozinho, estava falando, você não é o que você pensa, você é um leão. Que nem Jesus falou para os discípulos na noite anterior, no Getsemane, ele falou, acorda, acorda. E para vocês também. Então, muito obrigado por ter esse momento com vocês, eu agradeço bastante.
Eu espero que podemos estar juntos nos próximos dias, né? Estamos bem juntos, graças à nossa tecnologia. Mas você deixou a gente entrar nos seus lares, em suas casas. Eu agradeço muito.